Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos finalizar o item que trata sobre motivos de resignação, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo ele é muito importante para todos nós, ele é muito consolador. E ele, como o próprio item aqui nos traz a lembrança, né, ele nos dá muitos motivos para continuarmos resignados. Né? A começar pelo esclarecimento, né, da justiça das aflições, onde a gente parte de um princípio: Deus, ele é justo, ele é misericordioso, ele é bondoso, e ele nos oferece os meios de progredirmos sempre. E estes meios são nos dados de acordo com aquilo que nós podemos, de acordo com aquilo que nós necessitamos, né? Onde ele, na sua sabedoria infinita, nos oferece tudo aquilo que nos vai trazer a melhoria. Mas essa melhoria é para o espírito imortal, para nós, para a nossa essência espiritual. Porque nós sabemos que somos espíritos encarnados, utilizando aqui temporariamente um corpo físico que nos vai permitir desenvolver a nós mesmos, nos melhorarmos, nos purificarmos enquanto espíritos, né? Ao mesmo tempo que, enquanto fazendo o uso desse corpo, nós também podemos contribuir com a obra da criação. Esses são os objetivos da encarnação. Então temos que considerar que somos espíritos na nossa essência e viemos da pátria espiritual encarnar aqui em um mundo que ainda é considerado como sendo um mundo de provas e expiações, que permite a encarnação de espíritos ainda que contém uma bagagem muitas vezes delituosa a se desfazer. Ou seja, somos espíritos ainda que precisamos resgatar dívidas do passado, ou seja, expiar faltas do passado, ao mesmo tempo que precisamos passar por situações que nos vão permitir o nosso progresso espiritual. São as provas que muitas vezes somos nós mesmos que escolhemos. Né? Antes de encarnarmos, nós mesmos, muitas vezes, né, pedimos para nascer em um tal contexto, passar por determinada situação, para que a gente pudesse, ao passar por este contexto, né, agariar valores para o espírito imortal. Então, quando nós deixarmos este corpo físico, esta vida que é passageira, temporária, nós retornaremos, então, para a pátria espiritual com o mérito de ter passado por aquelas provações e também por ter resgatado essas dívidas do passado, né, e nos tornando mais felizes e mais em paz com a nossa própria consciência. Então, tudo que nos acontece hoje na nossa existência tem por objetivo nos trazer essa melhoria. Nós podemos entender como uma cura espiritual, porque somos espíritos ainda moralmente enfermos, né, e passamos aqui por essa encarnação com esse propósito. Mas muitas das vezes nós nos esquecemos destes nossos propósitos, nós entramos aqui neste mundo, né, que ainda é muito material, e essa materialidade toda oferece para o espírito uma barreira que muitas vezes não nos permite lembrar de maneira consciente destes acordos ou mesmo daquilo que fizemos no passado. Mas isso é necessário, dado o nosso atual progresso espiritual alcançado. Porque se nós nos lembrássemos de tudo o que fizemos, talvez nós não daríamos conta, né, de entrar em relação com esses outros seres que participaram desta nossa trajetória espiritual até então e dos quais nós temos ressentimentos, ou nós ainda guardamos muitas mágoas, ou mesmo nós fizemos algo de ruim para aquelas pessoas, né, através das nossas escolhas que foram, né, equivocadas em um determinado momento dessa trajetória de progresso espiritual. Né? Mas, neste progresso todo, nós também estávamos desenvolvendo a nós mesmos, né? Aprendendo na compreensão do que era o certo e o errado, exercendo o nosso livre-arbítrio, nossa liberdade de escolha, nós estávamos aprendendo também, né? Até que chega um ponto em que nós, para aprendermos que determinada ação resulta em um mal, em um sofrimento para alguém, nós também precisamos passar por uma situação ou por um contexto semelhante, no intuito de nos educarmos. Ou seja, aprendendo que aquilo lhe dói, eu, numa próxima ocasião de escolher, talvez eu opte por um caminho que vá trazer mais benefício e menos dor para o próximo. É um processo, portanto, de aprendizado. Mas como nós estávamos comentando, aqui, enquanto nós estamos encarnados, muitas vezes nós nos esquecemos, né, destes valores a serem alcançados, destes resgates a serem feitos, desse processo educativo que nós mesmos escolhemos para hoje, né, termos e melhorarmos o nosso espírito e a nossa consciência, com o propósito de alcançarmos uma paz interior. Né? E hoje, mesmo não esquecendo, né, ou aliás, mesmo esquecendo, isso não nos impede de progredir. Porque se hoje nós passamos por determinadas situações, nós podemos fazer uma análise da nossa própria consciência e avaliar quais são os motivos que nos levaram a passar por determinada situação. Muitas vezes, neste exercício da consciência, da análise da consciência, nós vamos compreender que é nessa própria encarnação, ou seja, nessa própria existência corpórea, que nós optamos por um caminho ou outro que resultou nessa situação.
né? Muitas vezes, né, como consequência do nosso orgulho ou do nosso egoísmo. Muitas vezes também nós não vamos encontrar nesta encarnação um motivo que justifique passar por determinada situação. E aí que entram as reencarnações para nos auxiliar e para nos dar motivo de resignação. Porque nas reencarnações e nas vidas sucessivas, portanto, nós encontramos os motivos para passarmos por determinadas situações que não têm as suas causas nessa encarnação, mas em outras vidas, em que nós, lá atrás, fizemos escolhas equivocadas e que hoje o nosso ser espiritual sente a necessidade do resgate, para que a sua consciência fique mais em paz e que ele possa progredir, continuar no seu progresso espiritual, alçando novos voos, né? Então, as causas para as aflições que nós passamos hoje ou estão nesta existência ou estão em existências passadas. E esta compreensão toda nos dá os motivos para a resignação, né? E esse é o nosso estudo de hoje. Nós vamos lá no item motivos de resignação, né? Nós já fizemos algumas partes desse estudo. Hoje nós vamos terminar. Nós vamos aqui no item número 13, né? E antes de começar a leitura dessa parte, né, eu gostaria de propor uma reflexão para nós. Imaginemos que nós estejamos passando por um momento de muito sofrimento hoje. Vamos colocar uma hipótese, né, uma ideia aqui para a gente fazer um exercício, né? Vamos supor que nós hoje mesmo, estamos passando por um sofrimento muito grande, né? Mas nós já temos um conhecimento sobre essas questões espirituais. Nós consideramos, né, as reencarnações, nós já compreendemos as reencarnações como sendo, né, o meio pelo qual o espírito pode progredir, né, onde ele exerce ali em um corpo temporário, né, várias ações que lhe permitem desenvolver a inteligência, entrar em contato com outros seres espirituais, também encarnados, que vão auxiliar no seu desenvolvimento do senso moral. Enfim, já compreendemos tudo isso, né? Então, se nós sabemos que a nossa essência espiritual, né, é a verdadeira, né, e que depois que nós deixarmos esse corpo físico, nós retornaremos à pátria espiritual, isso já nos auxilia muito a nossa compreensão. Mas aí vem o nosso exercício de hoje. Vamos supor que eu esteja passando por um sofrimento muito grande, que eu já tenho essa base, né? Ou seja, eu sei que eu vou voltar para a pátria espiritual e que esse sofrimento que eu estou passando hoje, ele vai me auxiliar na minha cura espiritual. Ou seja, ele vai permitir ao espírito o resgate de dívidas, né, de equívocos do passado. Então ele sofre hoje, e eu sei que hoje mesmo eu volto para a pátria espiritual. Então você fala assim, poxa, eu sei que eu vou voltar para a pátria espiritual, e esse sofrimento que eu estou passando, ele tem uma causa justa. Mas, como o tempo é muito curto, é só hoje, eu vou sofrer com resignação, porque eu sei que isso vai ser importante para o meu espírito, né? Eu sei que hoje mesmo eu vou voltar para a pátria espiritual. Então, para o meu espírito, que é imortal, isso vai ser um remédio muito grande se eu passar, né, por este processo, confiando na sabedoria e na bondade divina, aceitando, né, com resignação, né, submissos à vontade de Deus, sem murmurar, né, como o Kardec nos traz aqui, né, e sabendo que isso vai me permitir, né, um testemunho que vai me trazer uma paz e uma felicidade de consciências que antes eu não tinha e que, através desse processo, eu consigo, né? Então, nesse dia, sabendo que vai durar pouquinho, a gente fica mais resignado, a gente passa mais confiante, a gente passa esse sofrimento acreditando, né, que vai durar pouco e que as consequências de passar bem por esse sofrimento vão me trazer felicidades muito grandes, né? Então, se a gente faz esse exercício, a gente consegue compreender e a gente fica resignado, a gente passa melhor por esse dia de dores. Agora, vamos estender um pouco esse exercício nosso. Vamos considerar que, ao invés de um dia, sejam 2 dias. Então você fala assim, vai doer um pouco mais, né? Agora são 2 dias. Mas eu sei que amanhã eu vou voltar para a pátria espiritual, e se eu passar resignado, né, e se eu passar confiante, né, acreditando na vontade e na sabedoria divinas, e entendendo que esse processo é importante para o meu espírito, eu vou passar bem, e amanhã eu retorno à pátria espiritual, onde esta felicidade e esta paz, por ter passado por esse momento que me permitiu o resgate, me permitiu passar por essa provação, vai me trazer riquezas imperecíveis para o meu espírito, que é imortal. Então eu passo resignado, eu passo confiante. Eu sei que a duração é pouca. Agora, vamos estender um pouco esse exercício. Vamos, ao invés de considerar um dia, ao invés de considerar 2 dias, vamos considerar uma semana, né? A gente sabe que esse esforço ele é necessário e vai nos trazer muita felicidade, vai nos trazer a paz e vai ser uma recompensa, né, vai trazer uma recompensa para o espírito imortal. Vai ser para ele como um processo de cura. Vai durar um pouquinho mais, são 7 dias, mas vai passar. E se nós estendermos por um mês, o mesmo processo, né? Vai durar um pouquinho mais, né? Vai doer um pouquinho mais, mas ainda a gente consegue compreender, é só um mês, daqui a pouco eu volto. E se for um ano? Né? A gente tem essa compreensão, vai ser só um ano, daqui a um ano eu vou. Mas esse exercício nos auxilia quando nós sabemos quando vai acontecer e quando a nossa percepção de duração é curta. Então, quando é um dia, tudo bem. 2 dias, tudo bem. 7 dias, uma semana, tudo bem. Um mês, tudo bem. Um ano, tudo bem. Agora, quando nós não sabemos
E quando a nossa percepção de tempo, da duração deste processo de cura, ela é perdida, ou seja, quando a nossa percepção desta duração de sofrimento é muito grande, aí nós começamos a passar ou diminuir essa resignação que nós passamos. Ou seja, o sofrimento para nós ele começa a ter proporções muito maiores, porque a gente perde a ideia dessa curta duração. Né? Só que, para o espírito que é imortal, esta percepção da duração da vida continua ainda sendo muito curta. Só que hoje, aqui encarnados, a nossa percepção é diferente. Né? Então, o nosso exercício aqui hoje, né, que a gente está propondo aqui, é da gente avaliar essa questão da duração. Quando é um dia, quando é 2 dias, quando é um mês, quando é um ano, a nossa percepção ela ainda nos auxilia a compreender que é muito curto o tempo. Quando a gente perde essa percepção e quando a gente acha que a duração vai ser por toda uma vida, né, e que essa vida é muito longa, né, vamos considerar algumas dezenas de anos, né, essa duração é muito longa, então o nosso sofrimento parece ser muito maior. Mas, se nós alterarmos a visão, a percepção desta duração, para, ao invés de uma vida corpórea que vai ser muito longa, mas para a vida do espírito, que é imortal, e que enxerga nessa duração um ponto muito pequenininho, então a gente passa melhor. Isso, portanto, né, ou seja, a duração, aliás, a percepção do sofrimento também tem uma relação com a nossa percepção da vida material ou da vida espiritual. Né? Então, o nosso ponto de vista, pelo qual nós olhamos aquilo que nós estamos passando, nos auxilia a suavizar ou a amargar a duração, aliás, a percepção desse sofrimento. E é isso que o Kardec nos traz aqui. Olha só, ele fala no item número 13. O homem, né, quando ele fala o homem aqui, somos todos nós, né, a humanidade terrestre, pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. É exatamente esse exercício que nós acabamos de fazer. Né? A duração, aliás, ele sofre mais quanto mais longa pareça a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ou seja, é como se a vida corpórea fosse um piscar de olhos. Ele a vê como um ponto no infinito. Compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. Ou seja, né, vai ter passado rapidamente. A certeza de um futuro próximo, mais ditoso, o sustenta e anima. E longe de se queixar, agradece aos céus as dores que o fazem avançar. Porque aquele que está passando por um sofrimento de um dia, né, no nosso exercício, ele sabendo que aquilo vai trazer um bem para ele, uma cura muito grande para o espírito, porque ele está resgatando, né, então ele vai bendizer aquele sofrimento. Né, ele agradece aos céus as dores que o fazem avançar, porque ele enxerga o propósito. Porque ele olha do ponto de vista da vida espiritual, do espírito imortal. Então ele sabe que aquela dor vai fazer ele avançar. Então ele agradece, ele bendiz aquele sofrimento. Mas aquele que olha, né, com o olhar da vida corpórea apenas, sem essa perspectiva do futuro, da vida futura, recebe este sofrimento com um peso muito grande. É isso que Kardec coloca aqui na sequência. Olha só. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta. E a dor o oprime com todo o seu peso. Ou seja, a vida corpórea para ele parece que é interminável. E, portanto, como ele sofre, esta dor o oprime, né? Pesa nele com todo o seu peso. Então, olha só. Daquela maneira, ou seja, com a vista para a vida espiritual, né? Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas desse mundo e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. É como se a nossa percepção, portanto, da vida espiritual fosse a nossa percepção verdadeira, né? Nosso ponto de vista voltado aos valores que o espírito vai agariar. Então, ele passa por essas decepções da vida, né? Ou recebendo essas impressões de contrariedades durante a vida, com menos peso, porque ele sabe que aquilo auxilia o espírito. Na sua vida espiritual, aquilo vai ser uma bagagem muito rica. E, portanto, ele passa melhor por esses momentos que são curtos, se nós olharmos com os olhos da vida espiritual. Agora, olhando do ponto de vista apenas da vida terrestre, nós, então, acabamos colocando um peso muito grande para esse período de provações. Né? Então, daí ele tira uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma. Ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Né? Então, isso para nós é um exercício muito importante e quando nós voltarmos para a pátria espiritual, nós certamente vamos ter essa impressão, né, de que as coisas passaram muito rápido,
de que eu poderia ter feito ou passado melhor por determinadas situações, né? Então, se hoje eu considero, né, se eu voltasse para a pátria espiritual hoje, como que eu agiria nesse meu dia que me resta? Será que eu me esforçaria mais? Será que eu me esforçaria por mudar algumas coisas que estão em mim, né, dentro da minha essência? Será que eu aproveitaria melhor o tempo que me resta? Se fosse amanhã, será que eu aproveitaria esses 2 dias? Será que se fosse daqui uma semana, será que eu aproveitaria esses 7 dias? É o mesmo exercício. Acontece que para nós, né, como Jesus disse, ninguém sabe o momento, né? Então ele traz ele traz esse ensinamento em em uma das suas parábolas ali, né? Por exemplo, na parábola das 10 virgens, né? É uma parábola muito bonita, que nos auxilia a compreender a necessidade da nossa precaução, né, para o momento em que nós retornarmos à pátria espiritual. Porque ninguém sabe o momento, ninguém sabe o dia nem a hora. É isso que ele nos fala. Mas é necessário que a gente esteja precavido. E essa precaução é, na verdade, a construção dos valores que são importantes para o espírito imortal, né? Ou seja, é o nosso exercício hoje, até o fim da nossa existência física, no sentido de agariar valores para o espírito imortal, nos livrando das nossas imperfeições, né? Melhorando a inteligência, melhorando nos nossos conhecimentos, passando melhor pelas provações, confiando em Deus e tendo a nossa fé, né? Mas também nos exercitando e nos livrarmos das nossas mazelas, nossas imperfeições morais. É isso que vai nos trazer uma felicidade, uma paz maior. É como se nós fôssemos viajar. Se nós fôssemos para o Polo Norte, nós levaríamos blusas, nós levaríamos ali roupas adequadas àquele lugar que nós estamos indo. Se nós estivermos indo, né, vamos supor, para o Chile no verão, né, ou para o Nordeste do Brasil no verão, né, a gente vai levar roupas que são mais adequadas, ou seja, roupas leves ali que vão nos permitir aproveitar ali o ambiente de sol, de praia e tudo mais. Estou colocando uns exemplos, né? Só para a gente entender que a bagagem que nós fazemos, ela está de acordo com o lugar que nós estamos indo, ou seja, para onde nós estamos viajando. O espírito, que somos nós aqui encarnados, né? Nós somos, é a alma, né? É o espírito encarnado. Nós vamos voltar para a pátria espiritual, nós vamos fazer uma viagem para lá. O que nós estamos levando nessa bagagem? Ou seja, nós precisamos levar as coisas que são adequadas para aquele lugar onde nós estamos indo. E esta bagagem que vai nos ser útil, se constitui destes valores imperecíveis que o espírito constrói dentro de si durante essa existência, né? E vai auxiliar ele a ser mais ou menos feliz, né? Lá no mundo espiritual. Mas é isso, meus amigos. Foi uma reflexão aqui mais rápida. A gente terminou esse texto sobre motivos de resignação. Né? Agradecemos a Deus pela oportunidade de mais um estudo, de mais uma reflexão. Agradecemos a Jesus que nos ampara e que nos trouxe esses exemplos, né? Esses ensinamentos que nos auxiliam tanto, né? na libertação do nosso espírito. Né? Mas é uma libertação de nós mesmos para conosco, né? Da gente para com a gente. Né? Ou seja, é da gente se libertando das mazelas que existem no nosso próprio espírito. Então, a gente possa pegar nesses ensinamentos e nos auxiliar durante a nossa existência. Então, agradecemos a espiritualidade amiga, que nos auxilia também muito, né, nas inspirações. E que Deus abençoe a todos, que Jesus abençoe a todos, e muito obrigado por nos ter acompanhado em mais um estudo.